Jornal do Médio Vale recebe na manhã desta segunda-feira o ex-prefeito de Florianópolis e pré-candidato a governador, Jean Loureiro, e também o deputado estadual, representante do Vale do Itajaí na Assembleia Legislativa, Laércio Schuster Júnior. Nós estaremos reproduzindo essa entrevista posteriormente na edição impressa do Jornal do Médio Vale e também no site do JMV. Bom dia, Jean Loureiro. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com a sociedade de Timbó e toda a região do Médio Vale, nessa oportunidade que, recebidos pelo deputado Laércio, temos uma agenda muito intensa de visita às instituições, discussão com a sociedade civil, num período que estamos em elaboração do plano de governo, já que temos uma candidatura partidária já definida, coligações já definidas, e é hora de conversar com a população para trazer a melhor proposta para os catarinenses. Bom dia, deputado Laércio. Muito bom dia, Evandro. Agradecer a oportunidade que você nos dá de poder apresentar o nosso pré-candidato ao governo de Santa Catarina, o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que vem aqui justamente conhecer, né, os nossos desafios, mas mais ainda, ele vem para cá para poder levar não só para Florianópolis, mas também para todas as regiões, as cidades do nosso estado, muita coisa boa que nós podemos exportar para os nossos catarinenses. Então, muito obrigado pela oportunidade que estáis dando e tenho certeza que as nossas famílias vão gostar muito do que o Jean Loureiro pensa para Santa Catarina. Jean, eu queria que você fizesse uma autoapresentação, quem é o Jean Loureiro, para que a comunidade aqui da nossa região, os leitores, possam também conhecer melhor a sua história. Bom, eu iniciei minha vida política na política estudantil, né? Desde no Grêmio Estudantil do colégio, depois no Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito cedo disputei a eleição de vereador, aos 18 anos de idade, fui eleito o vereador mais jovem de Santa Catarina naquele período. Tive 5 eleições consecutivas, indo até ser o mais votado da eleição. Nesse período passei por 7 secretarias municipais, passei pela presidência da Câmara e, em 2010, disputei a eleição de deputado federal e, no ano seguinte, assumi o mandato de deputado federal, que me trouxe um grande conhecimento dos caminhos, dos recursos em Brasília, como pleitear, como um prefeito, um governador pode trabalhar em parceria, né, com o governo federal. Em 2012, disputei minha primeira eleição de prefeito, fui para o segundo turno, acabei perdendo por 6 mil votos, uma eleição muito disputada. Naquele período, recebi o convite para assumir a presidência da Fundação Estadual do Meio Ambiente, que foi uma grande escola da economia de Santa Catarina, poder licenciar com agilidade, desenvolver, né, a economia do Estado de acordo com a característica de cada região. Em 2014, concorri a deputado estadual, sendo um dos deputados mais votados naquela eleição. E, em 2016, disputei a eleição de prefeito, né, chegando à vitória no segundo turno sobre a então candidata Ângela Min, uma vitória também muito apertada, foram 1.142 votos, as eleições mais disputadas. Assumi uma prefeitura com muita dificuldade financeira, a pior gestão fiscal do país. Na época, salários atrasados, convênios um ano sem pagar, fornecedores sem receber. Tivemos que tomar medidas de muita austeridade, né? Redução do custeio da máquina pública, revisão de contratos, uma série de medidas para estimular a economia e conter essas despesas. Isso gerou um enfrentamento muito grande com os sindicatos de servidores, que sempre quis manter privilégios de determinados servidores que nós não aceitávamos e que trazia um grande custo para o município que não conseguia investir. Tivemos que concluir 256 obras inacabadas, e 2019 foi um ano de grandes obras, fiz mais de 2.000 obras, mais do que os últimos 10 anos juntos, na cidade de Florianópolis, indo para uma reeleição, e novamente disputando com vários candidatos, 10 candidatos, venci de maneira inédita no primeiro turno, com uma votação recorde. E teve o enfrentamento da pandemia, um enfrentamento difícil, que você não sabia se era a favor da economia e dos empregos ou da saúde e da vida das pessoas, quando nós desejamos os dois. Em Florianópolis, nós conseguimos aliar isso. Fomos reconhecidos como a melhor gestão da pandemia entre todas as capitais do Brasil. Inclusive, eu presidi o Consórcio Nacional de Saúde dos Municípios Brasileiros, com 2.500 municípios. Debati diretamente com o Ministério da Saúde todos os problemas relacionados à pandemia. Mas, ao mesmo tempo, Florianópolis
Fato que nunca acontecia, foi a cidade que mais gerou empregos em Santa Catarina em 2021, fruto de uma política de qualificação de mão de obra, de geração de oportunidades, que acabou permitindo ter uma boa gestão, salvar vidas na pandemia e melhorar ainda mais a economia da cidade. Tudo isso me fez chegar a um período de presidir a União Brasil e colocar o meu nome como pré-candidato a governador, que após a minha renúncia no dia 31 de março, passa a ser oficializado, e agora a gente está percorrendo as regiões do Estado, conhecendo as demandas e preparando o melhor plano de governo para os catarinenses. Jean, eu queria que você fizesse uma avaliação de como está a situação de Santa Catarina no momento, qual a sua avaliação do governo do Estado nesse momento? Bom, os estados brasileiros e os municípios vivem o melhor momento da sua economia, né? Tiveram do governo Bolsonaro uma ajuda para compensar a queda de arrecadação, que na maioria dos casos não aconteceu, houve um aumento na arrecadação, tiveram recursos da saúde que muitos não conseguiram nem investir, então melhoraram as estruturas de saúde, e é o momento de poder ter entregas, né? Então, Santa Catarina não é diferente. Infelizmente, o governo acabou não conseguindo, por conta própria, executar as obras esperadas, né? Se fez na condição de repasse de recursos aos municípios, que é importante, e vem acontecendo, mas, ao mesmo tempo, nós temos obras regionalizadas que dependem do governo do Estado para acontecer. Porque o município ele executa a obra no seu limite geográfico. Só que a interligação, obras estruturantes entre os municípios, elas têm que ser realizadas pelo governo do Estado. Programas sociais, que hoje a responsabilidade é passada ao município, né, ele só pode realizar no âmbito do seu município. Entretanto, tem algumas estruturas que têm que atender vários municípios de uma região. Nós temos desafios das escolas públicas estaduais que precisam ser vocacionadas, porque o aluno está saindo do ensino médio desempregado, quando ele podia já estar qualificado para o mercado de trabalho, compensando um pouco esse apagão de mão de obra qualificada que nós temos em Santa Catarina. E na região do Médio Vale não é diferente. Nós temos uma visão muito clara que Santa Catarina é um estado de muitas capitais, com características próprias em cada município, que tem que ser observada e estimulada para aumentar a renda do catarinense, oferecer mais serviços e mudar a vida das pessoas para melhor. Esse é o nosso objetivo como governador. E essa fase, então, de pré-campanha, você com os deputados, enfim, com a sua base partidária, está buscando informações para, então, compor esse plano de governo. O que você tem ouvido aqui no Médio Vale? Bom, isso, a gente vem buscando conhecer as demandas, né? Estabelecer que prioridades possam ser estabelecidas, realizadas, e como vamos fazer essas prioridades. No caso aqui do Médio Vale, o deputado Laércio, que é daqui, representa a região, ele já trouxe um rol de informações, mas, pessoalmente, a gente vem debatendo. Nós sabemos que Timbó e região tem uma economia muito diversificada, mas que todas elas precisam de um apoio específico, seja a área têxtil, a área motomecânica, a área de logística, o turismo ecológico, que é muito forte na região, primeiro, qualificando a mão de obra, segundo, tendo rodovias em condições de receber os insumos e escoar a produção, também é necessidade, né? Nós temos o problema da 470, que mesmo sendo uma rodovia federal, o governo tem que se impor e cobrar metas do governo federal e acompanhar a sua execução para que ela seja efetiva. E a gente observa a questão da saúde como um tema ainda preponderante. Hoje nós vamos visitar o Hospital de Timbó, que é um exemplo para o país, mas a gente sabe que não consegue atender todas as demandas, né? Nós temos especialidades que são necessárias ir para outras regiões, uma fila de espera enorme para cirurgias eletivas. Covid agravou ainda mais esse quadro, que o Estado já deveria ter comprado na iniciativa privada cirurgias para atender essa população e, como falei, uma educação vocacionada. Conjunto disso, trabalhar a segurança de maneira preventiva, né? Estabelecendo atividades voltadas ao esporte, à cultura, que envolvam as comunidades e que o Estado possa controlar essas comunidades e não deixar o crime organizar, sob pena de ter um grande investimento em repressão, quando pode trabalhar preventivamente, né? Sendo uma polícia muito mais comunitária, presente, que dialoga e conversa
com a sociedade. Então, esses são princípios que a gente vem construindo, que a gente vem ouvindo da região, mas vamos ter a oportunidade de conhecer muito mais e assumir compromisso. Primeiro, de muito trabalho, né? Eu sou um político que acordo cedo, durmo tarde, a gente não tem final de semana, nossa vida é dedicada a essas características. Você tem que ter metas bem estabelecidas, saber formar uma equipe qualificada para cobrar essas metas e ser um governo presente, ser um governador presente, inclusive. Quando o governador está presente, escutando as demandas, ele tem uma capacidade de tomar as melhores decisões para a região. E é o que eu quero fazer aqui em Timbó e região. Jean, a gente percebe que as últimas pesquisas anunciadas mostram que o quadro eleitoral está bastante aberto em Santa Catarina, diferente a nível nacional, onde a eleição está bem polarizada. Você também tem, parece, um arco de alianças aí alinhavado. Recentemente o PSD já indicou que deve coligar com a União Brasil. Então eu queria que você falasse dessa questão das pesquisas aí anunciadas e também o seu arco de alianças que está buscando. Bom, as pesquisas elas até nos surpreenderam positivamente, porque é diferente, por exemplo, do governador que está há 4 anos no exercício do governo, né? É natural ser muito mais conhecido, ser muito mais lembrado pela população. A campanha ainda não começou. Ou de um senador que também há 4 anos percorre o Estado, né? No nosso caso, eu estava trabalhando em Florianópolis como prefeito até março. O que as pessoas conheciam era a referência da transformação que a gente fez em Florianópolis. Agora a gente está começando a construir, visitar as regiões, e como temos uma rejeição muito próxima de zero, naturalmente os números já começaram a se mostrar, com um potencial de crescimento ainda maior que os meus concorrentes, por não ter rejeição e por ainda ser desconhecido. À medida que é conhecido, pode subir, né? E o apoio do PSD, um partido muito mais estruturado, um dos maiores partidos de Santa Catarina, vem a somar uma força política, né? Eu vou ter o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, como coordenador geral da campanha. Então, vão trazer lideranças de muitas regiões para agregar o projeto, que vai ter um reflexo somente nas próximas pesquisas. Mas a gente vem com muita humildade, com muito trabalho, muito mais do que discutir coligações, que nós somos a único que tem uma grande coligação, PSD e União Brasil, que vai ter maior tempo de rádio e TV nas eleições, vai ter maior estrutura, um grande número de pré-candidatos a deputado estadual e federal. Só que o eleitor quer saber quais são as suas propostas, se você tem experiência administrativa, tem capacidade de trabalho, o que você quer apresentar efetivamente. É nisso que a gente quer conquistar. A gente, às vezes, o mundo político vive essa bolha política e acha que está conversando com a sociedade. Eu prefiro muito mais conversar com o eleitor diretamente, né? Visitar, tocar nos anseios dele, as demandas do dia a dia. É nesse formato, conversando com o eleitor, que a gente quer apresentar a melhor proposta para Santa Catarina. Para concluir, Jean, eu queria que você dirigisse uma mensagem, então, para os eleitores da nossa região, do Médio Vale do Itajaí, especialmente, a mensagem que você está levando para essas comunidades aí nessas suas visitas. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui o carinho que vem sendo recebido, né? O deputado Laércio me solicitou um compromisso que eu pudesse iniciar no Médio Vale, nas pequenas e médias cidades, né? Sabendo a importância de cada uma, o seu potencial. Isso está sendo verificado em loco por mim, nesse roteiro que ele está apresentando, que é o primeiro de muitos que a gente vai realizar de maneira estruturada, já na condição de pré-candidato. Eu já tinha vindo muitas vezes aqui na região. Não tenho dúvida de que a gente vai fazer uma proposta muito próxima da população, daquilo que a população deseja. O objetivo de um governo tem que ser sempre mudar a vida das pessoas para melhor, diminuir a diferença entre os mais ricos e os mais pobres, potencializar a indústria catarinense para garantir o aumento da renda do trabalhador. E acho que são desafios que eu me qualifiquei, né, na minha história política para poder enfrentar. Nós não estamos falando de uma aventura administrativa. A gente vem com capacidade, trazendo uma equipe qualificada e uma condição efetiva de valorizar a região aqui, potencializar nas suas diversas frentes econômicas que apresenta a sociedade. Então, muito obrigado pelo carinho, parabéns pelas boas experiências e obrigado ao deputado Laércio por representar tão bem a região, né? A gente vê a defesa dele na Assembleia, a busca por recursos chegar no município, e eu não tenho dúvida que a nossa proximidade vai fazer isso acontecer de maneira muito mais efetiva para toda a região. Deputado Laércio, eu queria uma palavra
também final sua, com relação ao seu projeto também político para esse ano, se vai concorrer à Assembleia ou tem algum projeto diferente? Não, nós vamos novamente nos colocar à disposição das nossas famílias aqui da região como pré-candidato à reeleição para o Parlamento Catarinense, porque quem conheceu a minha história, né, Evandro, aqui na cidade de Timbó, e pôde agora conhecer um pouquinho, né, das características de trabalhador homem público que o Jean Loureiro acredita que, com certeza, não tem dúvidas de qual candidato nós estaríamos do lado, né, para poder ajudar nessas eleições e, com isso, fazer com que aquele sonho nosso, lá de 2018, onde as nossas famílias, não só de Timbó, aqui dos 8 pequenos municípios da nossa região do Médio Vale do Itajaí, por mais de 40 anos sonhavam em ter um deputado no parlamento que as defendesse, que as protegesse, e sabe o quanto nós lutamos nesses quase 4 anos para as nossas pequenas cidades serem ouvidas e serem conhecidas pelo governador, né? Hoje, graças a Deus, nós vemos o nosso governador do estado vindo conhecer a região, mas quase no final do seu mandato, né? Então, isso, para mim, enquanto homem público, com características que todos conheceram, de realizador, de trabalhador, acordando cedo, dormindo tarde, tendo essa minha experiência administrativa de poder administrar Timbó, no qual eu tinha e tenho ainda muito orgulho, nós levamos ao Parlamento Catarinense essa esperança nossa, né, de podermos construir essa aproximação maior naquele momento com o governo do estado e as nossas pequenas cidades. Infelizmente, nós vimos muito pouco, né, nesse tempo todo, né? E aí o Jean Loureiro, conheço ele há algum tempo, né, e ele tem uma característica que eu gosto muito em todas as entrevistas que nós estamos dando aqui na nossa região, Evandro. Eu sempre trago essa notícia para todos, e ele está começando a receber no WhatsApp dele, porque ele passa ao vivo o número do telefone, quero que ele passe aqui também, para as pessoas conversarem com ele. Ele tem uma característica, enquanto homem público, e é isso eu acho que Santa Catarina precisa, né, justamente de um homem público trabalhador, que acorda cedo, dorme tarde, porque nós aqui, Jean, eu expliquei isso para ele, nós somos a terra do trabalho. Aqui nós gostamos de trabalhar, gostamos de nos entreter também, mas gostamos também daquele homem público que fala a verdade, que é transparente, né? Que seja sincero, sensível também com as causas, principalmente daquelas pessoas que mais precisam, né? Do apoio e da mão amiga do Estado. Ele lá em Florianópolis, ele fazia reunião com os secretários dele às 6 horas da manhã. Dava 6:01, se o secretário não chegasse, ele trancava a porta, o secretário não podia mais entrar. Você já imaginou um governador de Santa Catarina poder levar essas características para administrar o nosso estado? Não tenho dúvida nenhuma que o Jean Loureiro, ele vai estar em Timbó, em Rio dos Cedros, em Benedito, Rodeio, Apiúna, Ascurra, Pomerode, dezenas de vezes. Ele vai poder estar aqui não apenas para nos ajudar a avançarmos nos nossos desafios, mas poder aprender conosco também. A nossa região tem muita coisa boa também a apresentar para outras regiões de Santa Catarina e também para as cidades. Então, não tenho dúvida nenhuma, eu acho que vocês gostaram muito do que o Jean pensa para o estado de Santa Catarina. Ele está, como ele disse, ele está construindo ainda as propostas, ouvindo a sociedade, ouvindo a comunidade, e o mais importante é estando próximo das pessoas. Que quando o homem público está próximo das pessoas, ele aprende a ouvir mais. Ouvindo mais, nós erramos menos. Então, eu estou muito feliz de poder estar do lado do Jean nessa caminhada, porque eu sei o quanto de espírito público ele possui, de retidão, de força, de capacidade de trabalho, e eu não tenho dúvida nenhuma que as nossas pequenas cidades vão ser verdadeiramente representadas pelo governo de Santa Catarina. E a primeira promessa ele já cumpriu comigo. Eu disse, Jean, gostaria muito que, quando você fizesse o primeiro roteiro pelo Vale do Itajaí, você viesse para as nossas pequenas cidades. Porque as nossas pequenas cidades, no qual eu me orgulho muito, e eu defendo com muito amor no Parlamento Catarinense, elas não querem ser um bairro distante de Blumenau. Nós temos nossos potenciais, nós queremos ajudar Santa Catarina, mas queremos que também um governador nos conheça, esteja mais próximo da gente. E está aqui, ó,
vendo para Timbó. Amanhã nós temos um roteiro na cidade de Indaial também. Hoje à noite encerramos o nosso roteiro em Timbó com uma grande festa para os nossos amigos conhecerem quem é Jean Loureiro e também o que ele pretende fazer para Santa Catarina nos próximos 4 anos. Então, é isso que a gente busca. Um companheiro, um amigo que olhe para as nossas pequenas cidades com respeito, né? E, graças a Deus, estamos encontrando no Jean Loureiro alguém que vai assumir o compromisso de poder ajudar e proteger mais ainda as nossas pequenas cidades. Já quer deixar o telefone? Não sei. Vou deixar. Não, eu tenho uma característica assim, sempre responder minhas mensagens, né? Então eu sempre digo, utilize as redes sociais, envie mensagem, compartilhe sugestões, tragam ideias, né? As redes sociais estão disponíveis, mas o meu telefone particular é o 48 código 99125-2516. Pode enviar um WhatsApp. Não, às vezes eu não consigo responder na hora, mas com o tempo a gente vai respondendo a todos, recebendo sugestões, recebendo ideias. Assim a gente vai começando um canal de comunicação sempre a mais, para que a gente possa estar mais próximo da população e fazer as melhores escolhas. Queremos agradecer ao ex-prefeito de Florianópolis, pré-candidato a governador, Jean Loureiro, também ao deputado estadual aqui do Médio Vale do Itajaí, Laércio Schuster Júnior, que vieram trazer informações políticas aqui para a nossa JMV-TV e também para o Jornal do Médio Vale. Você confere essa entrevista na edição impressa do JMV e também no site do Jornal do Médio Vale, www.jornaldomediovale.com.br e em nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez. E o Jornal do Médio Vale está à disposição dos amigos para sempre divulgar os seus trabalhos e também as suas ideias durante essa campanha.